pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao curso de formação de líderes e gestores. Inicialmente, então, gostaria de deixar as boas-vindas a todos vocês, bem como parabenizá-los pela escolha de ter optado por fazer, então, um curso que vai desenvolver inúmeras habilidades em vocês, bem como um curso que vai fazer vocês terem inúmeras oportunidades nesse mercado de trabalho. A nossa aula hoje ela é em tom inaugural, então nós vamos primeiro conhecer um pouco sobre a prof, depois nós vamos conhecer um pouco sobre o curso em questão e vou passar para vocês então um pouquinho do que é a profissão também do líder, tá? Bom, então inicialmente vamos nos conhecer, né? Sou a professora Michele, vou trabalhar com vocês então esse curso de formação de líderes e gestores em sua totalidade. Tenho formação na área da administração, uma pós então na área de finanças empresariais e mais especificamente conhecimentos de líderes e gestão relacionados a alguns cursos que eu realizei, né? Eu pude fazer então o curso de coaching pelo Instituto Brasileiro de Coaching, o IBC, e também tive a oportunidade de fazer então uma formação em coaching, mentoring e advisor humanizado pelo Instituto Olus. Trabalho então na Amiga Centro de Ensino já há 2 anos, né? E anteriormente a essa experiência já tive em outra escola, outra experiência relacionada à sala de aula especificamente. Vamos conhecer então agora o que nós vamos aprender, né? Mas primeiro a gente precisa também pensar o que é ser um líder hoje? Será que é fácil? Será que é simples? O mundo está carente de líderes? Ou o mundo tem muitos líderes, né? Algumas provocações iniciais que eu vou fazendo para vocês. E eu quero lembrar também, pessoal, a importância de vocês terem em todas as nossas aulas sempre um material que vocês possam realizar anotações, tá? Por quê? As anotações, elas sempre vão nos fazer relembrar das coisas que a gente já viu em outros momentos. Então é bem importante que vocês anotem as coisas que vocês julgarem ser mais importantes, tá? O nosso método de aula, então, ele vai ser muito baseado em videoaulas, como essa que eu estou fazendo agora, em atividades, tarefas que vocês vão precisar fazer, então, em casa e outras atividades que nós vamos fazer ao vivo, então, juntos, certo? Bom, o que nós vamos aprender, então, que é o que a gente tanto está esperando, né? O nosso curso ele é dividido em alguns módulos, tá? Então eu vou apresentar para vocês de maneira sucinta quais são os módulos que compreendem o curso que vocês adquiriram, né? E um pouco de cada um desses módulos, um pouco do que a gente vai aprender em cada um deles. Óbvio que eu não trouxe aqui a totalidade, porque a gente sempre quer deixar uma surpresa, né? Mas a gente inicia então com o módulo de desenvolvimento de líderes com foco em resultados, tá? Por que esse módulo inicial? Por que com foco em resultados? Porque hoje todas as empresas e aquelas que ainda não estão nesse formato, elas terão que se reinventar e se colocar nesse novo formato, né? Todas as empresas necessitam de líderes. Porém, a maioria das pessoas ainda não sabe o que é ser um líder. A maioria das pessoas sabe o que é ser um chefe. A maioria das pessoas sabe o que é ser um gerente, mas não necessariamente o que é ser um líder de verdade. E o mais, o líder ele é a pessoa que tem que prover resultados também, junto com a sua equipe, com certeza. Mas ele precisa, então, gerar resultados para aquela empresa, porque a empresa depende desses resultados para que ela consiga continuar a sua vida, né, de faturamento, de venda, de consumo, enfim, para que ela possa dar sequência à sua vida empresarial. Bom, dentro desse módulo, então, a gente vai trabalhar o quê? Qual é o papel do líder dentro da organização,
né? E aí é que a gente vê o que é ser um líder, como o líder precisa trabalhar com a sua equipe, né? Como ele precisa ser um líder que motiva, como ele precisa ser um líder que faz com que as pessoas queiram segui-lo. Ele precisa ser um líder exemplo, né? Então, o líder vai ter inúmeros papéis dentro de qualquer organização e a gente vai entender quais são esses papéis, certo? Continuando, dentro desse mesmo módulo ainda, nós temos o líder e a equipe, né? Como que a gente vai formar uma equipe de trabalho? Como a gente vai fazer essa equipe render bons frutos? Como a gente vai fazer essa equipe ser coesa? Como a gente vai fazer essa equipe ser realmente uma equipe de trabalho e não um simples grupo de pessoas, que é o nosso foco principal. Hoje, um grupo de pessoas nada mais é do que a junção de algumas pessoas que trabalham de alguma forma parecida. Enquanto uma equipe ela é coesa, ela tem uma sinergia e todos estão trabalhando em prol do mesmo objetivo, certo? Seguindo, nós precisamos ainda entender quais são as atitudes e a determinação que um líder precisa ter para que ele consiga exercer o seu papel exatamente da maneira como deve ser e para que ele possa alcançar os resultados que a gente tanto espera. Na sequência, a gente vai ver como é o planejamento e a gestão dos resultados que o líder quer alcançar. Então, claro, planejar as coisas que precisam acontecer é algo que não depende única e exclusivamente do líder, mas também da empresa em si. Quais são os objetivos que a empresa quer alcançar? Quais são os objetivos que ela almeja? Aonde ela quer chegar? E aí sim, a gente precisa planejar a nossa vida enquanto líderes para aquela empresa, para que a gente consiga alcançar aqueles objetivos que ela tanto almeja. E a gestão desses resultados, né? Não basta que a gente obtenha o resultado que a empresa quer, mas que a gente saiba gerir esse resultado da maneira correta, né? O que é uma gestão de resultados? O que nós vamos fazer com os resultados, né? O que eu posso implementar nos resultados que eu obtive? Ou que mudanças os resultados que eu obtive podem trazer para a organização? Então a gente vai aprender sobre isso também. Na sequência, nós temos a análise e a avaliação de desempenho e esforço. Poxa, o que é isso? Análise de desempenho. E vai se falar cada vez mais sobre isso. Por quê? Porque nós precisamos, dentro de qualquer organização, de bons colaboradores. Mas, acima de tudo, de colaboradores que estejam motivados a fazer parte daquela organização. Colaboradores que estão motivados a trabalhar. Colaboradores que estão motivados a alcançar os resultados que a gente precisa. E para que isso aconteça, a gente precisa avaliar e dar feedback de forma constante. Porque nós vemos no mercado de trabalho uma geração que é por inteira tomada por feedbacks, uma geração que quer retorno, uma geração que quer ouvir do seu gerente, ouvir do seu líder, quais são os pontos bons que ele tem e quais são os pontos que ele pode melhorar. A gente não trata de pontos negativos, são pontos de melhoria, são pontos que podem ser melhorados, que podem ser desenvolvidos, tá? Esse então compreende o nosso primeiro módulo de estudos. O nosso segundo módulo de estudos fala sobre autoconhecimento e os estilos de liderança. Bom, autoconhecimento é super importante. Por quê? Porque a gente só vai saber liderar o outro quando a gente souber liderar a si próprio, né? Nós somos líderes hoje na nossa vida pessoal? Será que nós somos líderes na nossa casa? Será que nós somos líderes lá no futebol que a gente joga no final de semana, no vôlei, enfim? Nós somos líderes no nosso grupo de amigos?
Nós somos nossos próprios líderes. E para que a gente consiga se liderar, né, se autoliderar primeiro, é imprescindível que a gente se conheça. Então o autoconhecimento vai pegar bem fundo. Por quê? Porque é só com muito autoconhecimento que a gente consegue se liderar. No autoconhecimento, a gente fala de muitas coisas. Quais são as crenças que me limitam hoje a não crescer mais como pessoa? Quais são as crenças que eu carrego comigo desde que eu nasci? Quais são as coisas que eu carrego dos meus pais? Que tipos de atitude eu venho desenvolvendo em virtude das crenças que eu carrego? Quais são as crenças limitantes na minha vida financeira, pessoal, profissional, amorosa, saúde? Todas as áreas da nossa vida, elas são formadas por crenças. E a gente precisa, muitas vezes, quebrar aquelas crenças que nos limitam, que nos travam, que nos deixam paralisados e partir para novas crenças, para novos aprendizados que vão nos libertar, que vão nos fazer crescer, que vão nos fazer ver o mundo de forma diferente. E aí, depois que a gente tem todo esse nível de autoconhecimento, e aqui é uma coisa que pega muito fundo na gente, que faz a gente refletir muito mesmo, tá? Nós vamos para os estilos de liderança. Por quê? Porque chega o momento da gente optar pelo nosso estilo de liderança. Não existe um único tipo de líder e nem nunca vai existir. Assim como não existe um único tipo de pessoa. Cada um de nós tem características diferentes. Cada um de nós pensa diferente. Cada um de nós tem atitudes diferentes, habilidades diferentes. E é a mesma coisa que acontece com qualquer líder. Cada líder tem suas habilidades, tem suas atitudes, tem suas formas. Portanto, existem estilos de liderança e a gente precisa entender quem nós somos para saber que estilo de liderança nós podemos aplicar, que estilo de liderança nós queremos, que tipo de líder nós queremos ser, né? Então é muito importante também. Esse é o segundo módulo que a gente vai aprender. O terceiro módulo que a gente vai aprender é a liderança coach, ou líder coach, né? Hoje a gente fala muito de liderança, de coach, de treinador, enfim, de inúmeros termos diferentes, né? Mas o que é o líder coach? O líder coach é o líder que vai aflorar as pessoas no sentido de desenvolver nelas novos pensamentos, novos sentimentos, novas visões do mundo, novas visões de si próprio. Então o líder coach, ele vai trabalhar muito as pessoas, que é o nosso foco em qualquer liderança. Precisa resultado? Precisa. Mas para alcançar o resultado a gente precisa das pessoas. E as pessoas precisam estar bem. As pessoas precisam ser felizes. As pessoas precisam estar satisfeitas, motivadas. E cada pessoa é uma pessoa, e cada pessoa vai se motivar de uma forma diferente, cada pessoa vai ser feliz de forma diferente. Mas o líder coach precisa aprender a treinar cada uma dessas pessoas da forma em que elas se sentirem motivadas, felizes, tranquilas, né? Tendo amor por aquilo que fazem. E aí a gente tem dentro desse módulo dois tópicos, o coaching e a liderança, né? Porque não necessariamente um coaching precisa ser um líder. Um coaching pode ser um coaching de várias coisas diferentes. Existe o coach financeiro, existe o coach de relacionamento, existe o coaching de carreira profissional, existe o coaching pessoal. Existem inúmeros tipos, então não necessariamente o coach precisa ser um líder, mas o líder precisa ter algumas características de um coach.
que é o que a gente vai aprender. E junto com isso a gente tem também então o líder coach, que é realmente aquele que vai utilizar as ferramentas que o coach nos traz para liderar a sua equipe e alcançar os resultados que a gente tanto almeja na organização, ok? Na sequência, né, nós vamos ver então um pouquinho sobre o profissional, algumas informações, né? Então nós temos o nosso curso formado por 3 módulos, que foram os 3 módulos que eu comentei anteriormente, ok? Agora nós vamos falar um pouquinho então sobre o profissional de gestão e liderança, né? Será que gestão e liderança são as mesmas coisas? Por que o nosso curso é formação de líderes e gestores, né? E não só formação de líderes? Então a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso para entender também o todo do nosso curso, né? Vocês viram que lá no primeiro módulo a gente fala sobre resultados, sobre gestão. Então o nosso curso vai trabalhar sempre as 2 áreas em conjunto. Por quê? Porque o líder, além de saber lidar com as pessoas, ele vai precisar gerir os resultados, né? Ele vai precisar gerir inúmeras outras tarefas burocráticas e não somente tarefas humanas com as pessoas, ok? Então vamos dando sequência. Eu trouxe aqui uma comparação para vocês que eu gosto muito entre chefe e líder, né? As pessoas dizem muito, eu sou o chefe naquela empresa. Quando as pessoas dizem isso, eu fico imaginando, poxa vida, será que ele é um chefe realmente naquela empresa? Ou será que ele é um líder? Porque a gente tem características bem distintas entre um chefe e um líder. Enquanto o chefe manda, né, fazer alguma coisa, o líder orienta as pessoas, né? O chefe vai lá e vai dizer, você vai fazer isso. O líder vai lá e vai dizer o seguinte, olha, se você fizer desta maneira, talvez a gente alcance o resultado que a gente espera. Ou ele pode chegar e dizer, de que forma você acha que nós podemos fazer isso juntos, né? Vejam que são parece ser somente formas de falar diferente, mas existe todo um contexto emocional por trás disso, tá? Então, muito importante. Enquanto o chefe diz eu e diz vá, o líder diz nós e o líder diz vamos. Por quê? Eu costumo dar um exemplo que eu acho que foi o que eu mais carreguei comigo durante a minha vida profissional de líder e chefe, né? As diferenças entre uma coisa e outra. E aí eu ouvia muitos professores me dizerem que o líder e o chefe eram diferentes, porque o chefe, no momento em que alguém erra, ele vai apontar o dedo e dizer, foi Michele que errou. No momento em que acerta, né, que a gente atinge lá o objetivo, o chefe vai dizer, fui eu que consegui alcançar. Enquanto o líder, quando a Michele errou, ele vai lá e vai dizer, fui eu que errei. E quando a equipe ou Michele alcançar o objetivo que a empresa tanto almeja, ele vai dizer, foi Michele que fez, né? Então, ele sempre vai colocar o funcionário como sendo o seu primeiro lugar, a sua primeira opção, vamos dizer assim. Vai colocar sempre o funcionário em destaque, essa é a palavra correta, tá? Como eu comentei, né? O chefe ele vai sempre procurar um culpado, enquanto o líder ele vai sempre acompanhar para que não hajam culpados e que se precisar haver culpados, o líder será, né? O chefe fiscaliza, o chefe desmoraliza. Principalmente quando a gente pega chefes que eles são muito autoritários, né? Então ele vai desmoralizar a pessoa porque ela errou, porque ela não fez. Enfim, ele pode desmoralizar por N situações. Enquanto o líder é sempre aquele que vai assumir a responsabilidade e ele vai confiar em vocês. Ele vai confiar nos seus liderados, ele vai confiar nas pessoas. E ele vai dar moral às pessoas, valorizando-as, né? Então, acho que são duas comparações bem simples, objetivas e que
nos fazem perceber o quão diferente é um líder, um verdadeiro líder, de um chefe ou daquela pessoa que se diz ser um líder, né? Mas não termina por aí. Eu trouxe outra comparação em que a gente fala sobre um chefe, um líder e um gestor, né? Como eu já comentei sobre o chefe e o líder, eu vou deixar para resumir sobre o gestor. Porque o gestor, ele vai apoiar, ele vai planejar, ele vai dirigir, ele vai ter o controle necessário para aquela situação acontecer, né? E ele vai também delegar tarefas, delegar atividades. O que é delegar, pessoal? É distribuir as tarefas certas para as pessoas certas. E é delegar também, além de tarefas, poder. Mas delegar poder não é transformar outra pessoa num líder, né, naquele momento, mas sim fazê-la ter poderes, e que ela pode ter, para que ela vá aprendendo a como ser um gestor, a como ser um líder, né? Então a gente tem as três comparações. Hoje vocês estão fazendo um curso para que se desenvolvam como líderes e como gestores, porque são duas funções diferentes que se complementam. Se a gente tiver características de um bom líder unidas a características de um bom gestor, nós teremos uma das melhores profissões de todo o mundo. As empresas estão carentes de líderes gestores. As empresas estão carentes de líderes, mais ainda de gestores. Então a gente tem muito mercado de trabalho pela frente, ok? Bom, na sequência eu vou fazer algumas provocações para vocês, né? Você sabe o que é um profissional de gestão e liderança? Sim, agora você sabe, né? Por quê? Porque a prof acabou de explicar um pouco sobre isso. Mas eu só dei uma explicação inicial, porque a surpresa vem sempre depois, né? Na sequência, qual é a função de um líder gestor? O que faz essa pessoa? Por que ela é chamada dessa forma, né? Continuando, qual é a área de atuação de um líder gestor? Ou de um líder e de um gestor? Né? Porque não necessariamente nós precisamos ser as duas pessoas, né? Ou ter as duas profissões numa só. Mas quanto mais conhecimento nós tivermos, melhor, né? Como que está o mercado de trabalho para essa profissão, né? Para quem tem essas habilidades, esses conhecimentos e quem tem atitudes. Né? Acabei de comentar um pouquinho sobre isso antes. Como é que está o salário? Todo mundo gosta de saber sobre salário, né? Então, como é que está o salário de um líder e um gestor? Quais são os requisitos? Qual é o perfil profissional? Então, eu trouxe um pouquinho dessas perguntas de uma forma um pouco mais esmiuçada para vocês, para fazer com que despertem vocês mais conhecimento ainda para dar sequência às nossas próximas aulas, tá? Então, vamos começar falando um pouquinho sobre o gestor e líder, né? O profissional de gestão e liderança, ele trabalha em todas as empresas, como eu já comentei com vocês. Claro que eu tenho uma empresa muito pequena, só eu, meu esposo e um colaborador. Muitas vezes a gente não tem um líder gestor, ou a gente não tem um líder, ou a gente não tem um gestor, né? Mas empresas grandes, empresas com potencial, todas essas empresas, elas precisam, né, de líderes, elas precisam de gestores. Então, existe aí um aporte de mercado muito grande para a gente trabalhar dentro dessas profissões especificamente, tá? Além disso, pode atuar em qualquer setor, né? Por quê? Porque líder precisa para marketing, para financeiro, para vendas, para comercial, para comércio internacional. Enfim, todos os setores da empresa necessitam de líderes, necessitam de gestores. Claro que cada setor vai exigir da gente conhecimentos específicos e não só os conhecimentos de liderança, né? Não só os conhecimentos de como gerir uma empresa, mas conhecimentos mais específicos relacionados ao setor que a gente vai atuar então, ok? Na sequência, então,
Qual o líder, né? O líder, da mesma forma que o gestor, ele pode atuar em qualquer empresa, normalmente grandes empresas, porque empresas pequenas não existe o líder, né? O que existe é o dono que delega as tarefas, enfim, e vai tocar a sua empresa, tá? E ele tem que ser uma pessoa muito empenhada a alcançar os objetivos da empresa e, consequentemente, os seus próprios objetivos pessoais, né? Com relação a esse material, pessoal, fiquem tranquilos, vocês vão ter ele disponível no ambiente virtual para fazer download, para acompanhar, enfim, para imprimir quem quiser, então fiquem bem tranquilos, tá? O líder também precisa ser uma referência para toda a sua equipe, porque é aquilo, o bom líder, gente, é aquele que consegue seguidores, que consegue fazer com que as pessoas o sigam. E eu vou trazer aqui para vocês um exemplo que pode ser um exemplo negativo de liderança, porque a gente tem líderes positivos e a gente tem líderes negativos, né? Nós poderíamos colocar aqui, para quem acredita, um líder positivo, Jesus Cristo. Fez inúmeras pessoas seguirem aquilo que ele pregava ser o correto, né? Tanto que as pessoas, muitas pessoas no mundo todo ainda o seguem até hoje, né? E a gente teve líderes negativos. E um desses líderes negativos que eu poderia trazer para vocês é, por exemplo, Adolf Hitler, né? Nazista. Fez o que fez, enfim, pelos motivos que ele julgava ser o correto. E vejam quanta gente seguiu Hitler. Mesmo ele tendo todas aquelas visões deturpadas sobre as pessoas e tirando a vida de milhares de pessoas, né? Então percebam que existe a liderança positiva e a liderança negativa. Mas o grande feeling de qualquer líder hoje é fazer com que as pessoas queiram segui-lo. É fazer com que as pessoas o tenham como um exemplo, né? Então, por isso a importância da gente primeiro se autoconhecer, para a gente primeiro entender como nós funcionamos, para daí entender como as outras pessoas funcionam e ter a capacidade de sermos o exemplo, a capacidade de fazer com que as pessoas queiram nos seguir, certo? Bom, seguindo então, questão do gestor, como eu já comentei anteriormente, né? Ele pode também ser chamado de gerente, é uma terminação que a gente ouve falar muito, né? E ele é responsável por fazer planejamento, controle, execução de tarefas, de trabalhos, né? Para alcançar os objetivos da organização. Então, líder com as pessoas, lida com as pessoas, né? Lidera pessoas. E o gestor cuida da parte burocrática e a gente precisa fazer uma fusão dessas duas pessoas em uma pessoa só, que é o nosso objetivo então com este curso. Desenvolver todas as habilidades necessárias para que sejamos líderes gestores, ok? Na sequência, né, eu vou passar alguns porque eu já acabei comentando e eu não vou repetir novamente, né? Comentei sobre o líder gerencial, que tem os dois papéis, então, pessoas, processos, ok? E aí temos o líder coach, né? Leader coach, que a gente chama também, que é aquela pessoa que tem todas as características do líder e une essas características de líder com funções de um coach, com estratégias de coach, com ferramentas de coaching. Então a gente tem essas três situações, né? Na verdade a gente tem o líder, o gestor, o líder gestor e o líder coach. Então a gente tem 4 possibilidades, né, de trabalho, vamos dizer assim. Por que não, né? Muitas vezes a pessoa, ou melhor, a empresa, ela não precisa de um líder gestor, porque ela já tem um gestor específico para a área. Muitas vezes ela precisa só um líder para lidar com as pessoas. E aí a gente pode unir essa questão de liderança com o próprio coach, com as ferramentas que o coaching pode nos trazer, ok? Na sequência, então, o mercado de trabalho está muito em alta, como eu comentei, e ele só tende a crescer, tá? Isso é algo que
Não tem como dizer que o mercado de liderança vai acabar, porque não vai acabar, né? Ele só vai crescer cada vez mais. Por quê? Porque as pessoas precisam ser cuidadas, porque as pessoas precisam ser motivadas, as pessoas precisam ser felizes, as pessoas precisam estar felizes no mercado de trabalho, no trabalho que elas executam, porque a gente passa os melhores 40 anos da nossa vida no trabalho. Já imaginaram a gente ter que trabalhar em algo que nos deixasse extremamente infelizes? O quão ruim seria isso, né? Então a gente precisa cada vez mais de líderes capacitados para fazer com que as pessoas estejam motivadas, felizes e para cuidar dessas pessoas, que é o mais importante. Quais são os requisitos então que a gente tem para ser um líder, para ser um gestor, para ser um líder gestor ou para ser um líder coach, né? Bom, todos exigem um mínimo de escolaridade, tá? E isso vai depender muito de cada organização, porque hoje você pode ser líder numa organização tendo ensino fundamental, outras organizações do ensino médio, outras vão exigir da gente graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim. Mas o mais importante, para ser um líder, a gente precisa ser boa pessoa. A gente precisa ser pessoas de coração bom, né? Questão de cursos, enfim, também é muito relativa a empresas, né? Muitas empresas, um curso como esse que vocês compraram aqui, que é um curso de formação, né? Que a gente chama de formação inicial e continuada, porque é um curso que a gente vai aprender desde o início e pode depois ter uma sequência, né? Outras empresas podem exigir lá um MBA em gestão de pessoas, um MBA em liderança, um MBA em coaching. Então tudo vai depender muito de cada organização, de forma específica, ok? Qual é o perfil profissional, né? A gente fala tanto em perfil profissional. O que é perfil profissional, né? É como eu sou como profissional, né? Como é o meu perfil, né? Que características eu tenho? O que a empresa precisa que eu tenha para ser uma boa líder? Então a gente sempre tem que pensar nessa situação. Então, com relação ao mercado de liderança, tá? É muito importante que a gente tenha qualificações pessoais, né, e profissionais. Não basta só ter um ótimo currículo. Tanto que a maioria das empresas hoje, ela já nem contrata mais pelo currículo, ela contrata pelas habilidades, pelas atitudes que a gente demonstra. Então a gente tem que desenvolver muito habilidade, muitas habilidades e muita atitude, né? Porque também não basta eu ter lá o melhor currículo, né? Ter os melhores estudos, ter feito lá a faculdade em Harvard, pós em Harvard, se eu não tenho atitude para colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi. Então a gente tem que pensar sempre nesse lado. Conhecimento, ok. Habilidade, ok. Mas e a atitude? Eu estou tendo? Não. Se eu não tenho atitude, já não vai dar muito certo, tá? Então, precisamos ter muita capacidade, né, de inspirar, muita capacidade de delegar para as pessoas, né? Mas principalmente a capacidade de inspirar, de fazer com que a pessoa se sinta bem, fazer com que a pessoa queira fazer aquilo porque ela gosta, né? Muita capacidade de comunicação, muita comunicação. Tudo hoje se dá através da comunicação. E se a gente não souber se comunicar, a gente não vai a lugar nenhum. Lembram daquele ditadozinho, né? Quem tem boca vai a Roma? É mais ou menos isso. A gente precisa falar, a gente precisa se comunicar. Mas o mais importante, não adianta a gente saber falar inúmeros termos técnicos e não ser entendido pelas pessoas. O que a gente tem que fazer é falar de uma forma que as pessoas entendam aquilo que a gente quer transmitir, ok? Na sequência, nós temos muito senso de humor, né? O líder precisa ser uma pessoa bem-humorada,
O gestor precisa ser uma pessoa bem-humorada. Vai ter momentos em que a gente vai estar estressado, porque a vida não é um mar de rosas e todo mundo sabe disso, mas a gente sempre tem que ponderar o nosso nível de estresse para não ter problema com os nossos liderados, certo? Muita confiança, muito compromisso, muita criatividade e muita atitude positiva. São assim, ó, as características, né, as habilidades que a gente tem que desenvolver que são essenciais. São habilidades essenciais para ser um bom líder, ou um líder gestor, ou um líder coach, ou um gestor. São habilidades que a gente precisa desenvolver. E nós vamos aprender a desenvolver isso durante o nosso curso, né? Com muitas práticas, com muitas atividades, com algumas coisas teóricas que a gente também precisa conhecer, né? Mas principalmente com muita prática, porque é só a prática que faz a gente desenvolver a habilidade. E eu posso citar aqui um exemplo, né? Cristiano Ronaldo seria um dos melhores do mundo se não fosse bom jogador de futebol? Não, obviamente não seria. E como ele conseguiu chegar a um dos melhores do mundo? Praticando, fazendo. É só assim que a gente consegue adquirir as habilidades que a gente precisa. Então nós precisamos aprender fazendo, que é o nosso essencial, ok? Na sequência, então, qual é a média salarial? Gente, isso aqui eu trouxe a nível muito variável. Por quê? Cada empresa vai ter um salário específico, vai ter lá a sua programação de cargos, de salários, enfim, e isso vai depender muito também, muitas vezes, da formação que a gente tem, do conhecimento, da experiência, das habilidades, de como a gente desenvolve. Mas normalmente um líder ganha mais ou menos R$2.000 e a gente pode chegar a patamares até muito maiores do que R$10.000 por mês. Óbvio que tudo depende do tamanho da empresa em que você vai trabalhar, dos conhecimentos, da experiência, enfim, de todo esse conjunto que forma o nosso perfil profissional, então. E aí agora, esse espaço para retirada de dúvidas vai servir para quê? Para que vocês possam ir nos comentários aí do nosso vídeo e colocar para mim quais são as dúvidas que vocês gostariam de tirar, né? Quais são os comentários que vocês gostariam de fazer, positivos, críticas, indicações de melhorias, enfim. Fiquem tranquilos, façam os comentários que vocês quiserem. Vou ler todos com muito carinho, com muita dedicação e responder a todos os comentários que tivermos. Ok, pessoal? Por hoje nós encerramos então a nossa videoaula aqui e nós nos vemos na próxima. Tchau, tchau! Até mais, pessoal!